Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, depois de termos visto um pouco sobre o significado do nome Jesus, que quer dizer Deus salva, depois de termos visto sobre o significado do título Cristo, que quer dizer Messias, ou que quer dizer ungido, assim como Messias, Cristo provém do hebraico, do grego, Messias provém do hebraico, os dois traduzidos em português querem dizer ungido, Jesus é o grande ungido do Pai. Nós começamos a falar sobre o Filho único de Deus. Vimos que no Antigo Testamento, o Filho de Deus eram os anjos, era o povo como um todo, eram os reis, eram determinadas figuras. O próprio Messias era prometido e chamado de Filho de Deus, sempre numa filiação adotiva, de modo que entre Deus e a sua criatura passam a existir relações de uma intimidade muito especial. Vimos que isso vai mudar com São Pedro, porque Pedro, quando confessa "Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo", ele recebe uma confirmação da parte de Jesus, dizendo: "Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o sangue ou a carne que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu." Se foi o Pai que revelou, isso significa que na identidade de Jesus existe algo a mais do que simplesmente uma adoção filial. Vimos que o próprio Jesus, durante a sua vida, havia começado a dar sinais e havia dado a entender claramente esta sua filiação. E isso vai acontecer, por exemplo, diante do Sinédrio, quando lhe perguntam seus acusadores, né, "Tu és, portanto, o Filho de Deus?" Ele responde: "Vós mesmos estáis dizendo que eu sou." E muito antes, ele já tinha dito que ele é o Filho que conhece o Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27, Mateus 21, 37 a 38. Nesse sentido, Jesus é diferente dos servos que Deus enviara anteriormente ao seu povo. Vemos, por exemplo, Mateus 21, de 34 a 36. Deus envia, ou o pai de família envia seus servos para colher os frutos da vinha, como espancaram a uns, açoitaram a outros, mataram a outros. Ele diz: "Eu vou mandar o meu próprio filho." Então, os seus adversários percebiam que Jesus estava falando dele mesmo. Ele distingue meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. João 20, 17. O ressuscitado vai deixar muito claramente essa distinção. E mesmo quando Jesus nos ensina a rezar, que ele diz, quando orardes, dizei: "Pai nosso que estais nos céus", ele está recomendando aos discípulos. Mas nós sabemos que a oração de Jesus é a oração do Filho único. Jesus nunca se dirige ao Pai com essa expressão Pai Nosso, como se fosse seu Pai, de uma maneira igual a que é Pai dos seus discípulos. Nós chegamos então ao parágrafo 444. Os evangelhos narram em dois momentos solenes, o batismo e a transfiguração de Cristo, a voz do Pai a designá-lo como seu Filho bem-amado. Mateus 3,17 para o batismo, Mateus 17,5 para a transfiguração. Em um e outro caso, se ouve a voz do Pai que diz: "Este é meu Filho muito amado, em quem eu coloco toda a minha afeição, escutai-o todos vós." Jesus mesmo se designa como o Filho único, João 3,16, e afirma com esse título sua pré-existência eterna. Aliás, o Evangelho de São João deixa muito clara essa pré-existência eterna do Filho logo no início do seu Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho, ela deixa a eternidade e entra na nossa história, assume no ventre de Maria uma natureza humana, um corpo humano, engendrado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo, ou pelo próprio Espírito Santo. Então, o Verbo, o Filho, ele preexiste ao Jesus, que é o Verbo encarnado. É uma preexistência eterna. Jesus exige a fé no nome do Filho único de Deus. João 3,18. E essa confissão cristã aparece já na exclamação do centurião diante de Jesus na cruz. Sabemos que o centurião, aos pés da cruz, vai declarar: na verdade, este homem era Filho de Deus. Marcos 15:39. Pois somente no mistério pascal o fiel cristão pode entender o pleno significado do título Filho de Deus. E aqui nós já percebemos uma coisa muito importante. Não são os títulos, Cristo, Messias, Senhor, Filho de Deus, Filho do homem, não são os títulos que explicam quem é Jesus. É Jesus, na sua identidade, que vai deixar claros os verdadeiros significados dos títulos. Esses títulos até existiam antes, né? Filho de Deus já existia no Antigo Testamento. Mas com Jesus, esse título passa a assumir a sua plena significação, o seu pleno significado. E será, sobretudo, a partir do mistério pascal que essa filiação divina vai ficar mais clara, e depois, naturalmente, da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Parágrafo 445. Depois de sua ressurreição, a filiação de Jesus, a filiação divina de Jesus, aparece no poder da sua humanidade glorificada. Romanos 1,14. Ele foi declarado Filho de Deus com poder desde a ressurreição dos mortos. Os apóstolos poderão confessar: nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Então, meus queridos, nós ainda vamos voltar ao desenvolvimento histórico dessa fé, de que maneira Jesus é Deus, de que maneira Jesus é homem. Essas reflexões serão objeto de outros programas que, se Deus quiser, virão logo, mas aqui Jesus já deixa claro, ou nós já temos certa clareza, a partir dos próprios textos dos evangelhos, que existe uma diferença muito grande na aplicação do título Filho de Deus a Jesus e na aplicação do título Filho de Deus a nós, que também somos filhos de Deus, e aquelas aplicações feitas no Antigo Testamento. É preciso depois também pensar um pouco mais como é que o próprio Jesus manifestava essa sua consciência filial, como, por exemplo, no referir-se ao Pai como Abba, papai, papaizinho. Oração de criança, oração que nenhum judeu de bom senso aplicaria a Deus. E, no entanto, era justamente essa linguagem infantil, essa linguagem de criança, que era usada por Jesus. E uma palavra que se tornou tão sagrada que, mesmo quando os textos do Novo Testamento usaram o grego, eles transliteravam essa palavra hebraica, Abba, papai. Que o Espírito Santo, então, nos leve e nos convença, no íntimo do nosso coração, a chamarmos a Deus também de nosso Abba, de nosso papai. Que nosso papai abençoe sempre cada um de nós. Amém.